Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar a nossa aula acerca de porcentagens, mas nesta aula nós vamos já começar a entender o conceito de juros, ok? Vem aqui comigo. Pessoal, por que conceito de juros, né? Porque lá na matemática financeira nós temos uma formulazinha para calcular os juros, que nada mais é do que o capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então nós temos o JCIT, a gente até brinca que é esse formato da formulinha dos juros. Mas a ideia não é aplicar fórmula, mas sim entender como acontece os juros aí em relação aos valores, tá? Lembrando que juros são valores percentuais acrescentados periodicamente a uma dívida, né? São sempre calculados sobre o valor a que se deve, tá? Então, vamos aplicar esse conceito aqui usando a ideia que nós temos de porcentagem. Bom, nesse exercício nós temos aqui, ó, qual é a taxa de juros mensais cobradas na venda de uma geladeira que custa R$ 1.200 à vista, mas que será comprada em duas parcelas de R$ 700, sendo uma no ato e a outra após 30 dias, beleza? Então vamos pensar assim, ó, a sua compra, né, a geladeira, ela custa R$ 1.200. Só que você vai pagar um valor no ato, então você vai pagar R$ 700. Então, se você fizer 1.200 menos os R$ 700, isso te dá R$ 500. Então, na verdade, a sua dívida é de R$ 500, beleza? Aí vai passar um mês, né? Vai passar 30 dias e vai incidir um juros acerca do valor que você tem como dívida. Então, qual é o percentual então que você está pagando de juros? Nada mais é do que você pegar R$ 700 menos os R$ 500 dividido pelo R$ 500 que você tem, ok? Então nós estamos fazendo esse cálculo aqui para você verificar qual é o valor que você está pagando de juro, tá? Qual o percentual que você está pagando de juros. Por que eu fiz esse pensamento, pessoal? Perceba, na segunda parcela você vai pagar R$ 700, porque você está dividindo, ó, em duas parcelas. Então, na segunda parcela, ok? Na segunda parcela, você está pagando R$ 700, mas a sua dívida era de 500. Então, 700 menos o 500 é R$ 200. Então, R$ 200 dividido por 500, isso aqui vai te dar um percentual de 40%. Então, na verdade, o seu juro, né, os juros que você está pagando aqui na sua geladeira, dividindo aqui em duas vezes, você está pagando, na verdade, 40% de juros da sua dívida, porque a sua dívida é de R$ 500, beleza? Então, a sua dívida aqui, na verdade, é R$ 500 e você está pagando 40% de juros, beleza, pessoal? Bom, vamos fazer mais dois exercíciozinhos aqui, aplicando aí essa ideia de juros. Bom, uma loja cobra juros de 10% ao mês. Certa mercadoria, cujo preço é R$ 55, é adquirida hoje e será paga daqui a um mês. Bom, você pegou a mercadoria, custa 55, você vai pagar daqui 30 dias. Qual o valor a ser pago por essa mercadoria? Bom, se você está pagando 10% ao mês, pessoal, então isso aqui é um cálculo de porcentagem. Um aumento percentual de 10%. Lembra lá, o aumento percentual é 1 mais 0,1. Quem é esse 0,1? É o 10 por 100, que é 0,1. Então, é o 100% mais 0,1 vezes o custo, que é 55. Então, é 1,1 vezes 55. Então, o valor final que você vai pagar aqui, ó, daqui a um mês, é de R$ 60,50. Então, você pegou um valor que era de 55 e vai pagar R$ 60,50 daqui 30 dias.
Lembrando aqui que você não dividiu, você não pagou nada no ato, então a sua dívida aqui era de R$ 55. Então você vai ter só 10% de aumento aí, né, de juros, então você vai pagar R$ 60,50, beleza? Agora, qual é a taxa de juros mensais cobrada na venda de um aparelho de som que custa R$ 600 à vista, mas que será cobrado, olha lá, em duas parcelas de R$ 360, sendo uma no ato e a outra após 30 dias. Pessoal, é igual o primeiro exercício que nós fizemos. Você, na verdade, tem um produto que custa R$ 600, mas você vai pagar no ato 360. Qual é a sua dívida? A sua dívida é de R$ 240. A pergunta é, qual é a taxa de juros? Então a taxa de juros vai ser o quê? A sua segunda parcela menos a sua dívida dividido pela sua dívida, ou seja, você está verificando qual é o percentual que cabe da sua diferença aí, né, do que de fato você deve em relação ao seu saldo devedor, que era de R$ 240. Então, se você resolver isso aqui, ó, vai dar 50%. Então, a sua taxa de juros aqui vai ser de 50%. Beleza? Então, vamos tomar cuidado também para que possamos compreender de fato o que o exercício está pedindo, tá bom? Então, se for paga alguma coisa no ato, o que você deve é o capital, ou seja, o valor do custo de um determinado produto, menos o que você está pagando na hora. Então, a sua dívida de fato é 240, tá? Nesse caso aqui é R$ 240. Tudo bem? Bom, pessoal, essa aulinha foi bem rapidinho, só para a gente entender o conceito aí da porcentagem a ser vinculada à relação de juros. Veja que a gente não utilizou nenhuma formulinha, tá bom? Mas lá na matemática financeira nós vamos utilizar fórmulas para auxiliar nas resoluções dos exercícios, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.